Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus a compartilhar com você na nossa reflexão de 5 de maio, cuja leitura do dia é em Atos 24, 25 e Juízes 3 e 4. Preciso refletir com você sobre preparados para a guerra. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, por favor. Juízes 3, versículos 1 e 2. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Já ouviu aquele dito que alguns dizem ter origem em sabedoria oriental de que tempos fáceis geram homens fracos e tempos difíceis geram homens fortes? Pois bem, no Antigo Testamento nós encontramos muitos combates, batalhas e guerras contra outros povos para guardar o povo de Israel separado para Deus, preservando a cultura divina por meio dos remanescentes fiéis. Por quê? Porque de lá viria Cristo, a descendência de Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra seriam benditas, salvas pela fé. No Novo Testamento, a vida cristã é descrita várias vezes por combate, e o cristão, metaforicamente, ele é chamado de soldado. É interessante vários textos, e o texto clássico de Paulo, próximo à sua morte, escrevendo a Timóteo, diz que ele combateu o bom combate. Se antes as batalhas eram de uma nação separada para Deus, agora é com a igreja. E você precisa saber que nós estamos em guerra. Às vezes, seguindo um tempo de aparente bonança e refrigério, parece que vem uma luta atrás da outra. Ora, elas fazem fila, estão ali em fila. Ora, elas nos afligem alternadamente. E nós não fomos enganados pelo Senhor dos Exércitos. E, por consequência, nem por todos aqueles que com fidelidade nos expõem e nos ensinam toda a palavra de Deus. Desde que Jesus, o mais valente, lá de Lucas, nos resgatou com mão forte das garras do valente Satanás, nós fomos alistados para a guerra. Seja bem-vindo. Se é discípulo de Cristo, você está em guerra. E ponto. E até o nosso encontro com Ele, com Jesus, seja na sua volta, ou quando nele dormirmos, nós não podemos baixar a guarda. Nesse sentido, como aconteceu com o povo de Israel, existem adversidades que permanecem para nos lembrar que as batalhas existem e que a força de guerra em nossa vida ela precisa ser forjada. Finalizando o capítulo 2, o capítulo 2 fala algo que é muito triste. Diz o seguinte, versículo 7: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu,
porém Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E aí, depois, mais à frente, versículo 21. Tampouco desapossarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. E aí vem o capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. E por meio dessa servidão dos israelitas, e aí nós começamos uma sequência de juízes que eram estabelecidos por Deus, o povo afligido pela servidão, consequência do pecado, ok? Diga-se de passagem. E Deus levantava então juízes para os livrar. Deus levantou Otiniel, depois Eude. O texto continuamos dizendo que Deus levantou Sangar, Deus levantou Débora e Baraque. E a história de Débora é muito conhecida. Deus levantou Gideão, né? Conhecemos bem a história do exército de Gideão. E depois, continuando aqui, você tem Tola e Jair como juízes dos israelitas, e por aí vai. Jefté, lembra da história de Jefté, o voto de Jefté, Sansão, e vai embora. Todos os juízes levantados, naquele momento, eles eram livres dos inimigos. Passados anos, isso durou alguns séculos, o povo voltava a pecar. E nós vemos no final do livro de Juízes, olha o que a Bíblia nos relata desse povo, muito tempo depois. Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E aí, Deus permitindo, eu vejo isso maravilhoso, Deus permitindo que eles tivessem as nações ali com as quais eles deveriam guerrear, para Deus provar o coração deles, se eles iam seguir no caminho. Mas nunca se esqueça desse detalhe, aquilo que eu falei no início. Era necessário que dentro de Israel sempre tivesse um remanescente para que a promessa da vinda de Cristo se cumprisse, tá? Para que Jesus viesse, nascesse em forma humana da descendência de Abraão. Então,
Deus precisava fazer com que sempre tivesse um remanescente. Se o povo não soubesse guerrear, o que aconteceria com Israel? A nação de Israel seria dizimada. Deus precisava então forjá-los para a guerra. Salmo 144, versos 1 e 2. Bendito, e mais, antes de falar do Salmo, em meio a essas guerras que eles foram enfrentando, a partir de então, por meio dos juízes, Deus se revelava àquele povo. Salmo 144, versos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em que eu confio e que me sujeita o meu povo. Só que não esqueça que nós não lutamos contra pessoas, mas contra a carne, contra o sistema do mundo e contra o império das trevas, no curso dos quais andávamos. Efésios 2, de 1 a 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lembra que versículo 21 de Juízes 2, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Continuando aqui. E éramos por natureza, Efésios 2, filhos da ira, como os outros também. Aí o versículo 4. Mas Deus... Eu amo esse mais Deus aqui do versículo 4 de Efésios 2. Que é riquíssimo em misericórdia, porque mostra a intervenção de Deus, você está entendendo? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, nós enfrentamos as batalhas contra o mundo, contra a carne e contra as trevas. Mas, lembra que nós vimos, o versículo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos guardados em Cristo. E por isso, o cristão não deve temer esses inimigos, a carne, o mundo e as trevas, mas conhecer e estar seguro no que a palavra de Deus diz, pois em Cristo nós estamos protegidos e nele nós temos vitória. Em Cristo nós vencemos o mundo. 1 João 5, versos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, em Cristo
nós vencemos o mundo. Mas em Cristo, nós também vencemos as trevas. Lucas 10, versos 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar os vossos nomes escritos nos céus. E essa batalha espiritual contra as trevas, ela é real, tá? Não se engane. Eu nunca comentei isso aqui em vídeo, mas não sei porque veio à minha mente agora. Eu penso que o Senhor quer que eu fale. Num dos vídeos, nos primeiros vídeos que eu gravei aqui dessa nossa série de reflexões, eu gravava num horário bem tarde da noite, para que de manhã, às vezes bem cedo, tivesse disponível um vídeo para os irmãos. Eu gravava na noite anterior. E eu gravo num espaço aqui que acaba sendo meu escritório, né? Chama assim, por ser meu local de trabalho, em que eu tenho uma porta aqui bem próxima a mim, um metro de distância, 1,5 m, talvez aqui nessa minha diagonal, tá? Que dá acesso à cozinha, e para minha direita dá o acesso à sala e ao restante da casa. E a minha esposa e minha filha já estavam lá em cima, deitadas para dormir. A porta estava fechada, porque eu deixo fechada para ajudar no som, né? Para o som não se dissipar menos. Não tenho aqui um ambiente com acústica preparada, não tenho ainda um microfone propício para isso, né? Mas creio que o Senhor vai dar graça para conseguir. E aí, eu estava gravando o vídeo, eu falava sobre... Era uma reflexão que eu falava sobre Enoque. Bem no início, lá com base em Gênesis, eu falava sobre a alegria de andar com Deus. Eu não lembro agora o título exatamente, mas era falar sobre andar com Deus, a exemplo de Enoque. Eu falava sobre isso. Aí no momento que eu falava que devemos, se andarmos com Deus agora, assim como Enoque foi tomado por Deus para ele, nós, se andarmos com Deus aqui, seremos tomados pelo Senhor, seremos arrebatados, ok? E aí quando eu falava isso de que, mas não essa expectativa nossa de que porque o céu vão ter coisas maravilhosas, mais especialmente porque no céu Cristo estará. Aí nessa hora que eu falava assim, eu comecei a sentir uma presença maligna vindo da direção da presença. Quando eu falava isso, eu escuto uma batida na porta. Bum! O som dá para ouvir no vídeo. Se você estiver atento, não lembro agora, por volta do minuto 12 e 30, se eu não estiver enganado. Eu lembro da minutagem porque foi muito marcante. Você tem uma batida na porta. Bum! E não tinha ninguém. As meninas estavam lá em cima, já recolhidas para dormir. E ver aquela batida. Bum! Aqui para mim era muito alto, bem forte, como se tivesse alguém batendo na porta. No vídeo, foi na hora que eu estava falando, mas o microfone do celular capta esse áudio. Faço as gravações pelo celular. E captando esse áudio, dá para ouvir, mais ou menos por volta do minuto 12, 30, por ali. E aí
quando vem essa batida, imediatamente eu começo a sentir uma presença maligna se aproximando de mim, se aproximando bem forte, e uma presença tentando me intimidar. Na hora eu entendi, eu discerni espiritualmente. Aí, enquanto eu estava gravando, eu pensei, Senhor, eu não vou me intimidar com, com demônio nenhum, não. Então, na hora da gravação, eu falo algo assim, mais ou menos assim. E por isso que essa ideia errônea de nós vivermos aqui de qualquer jeito, não desejarmos Jesus, que vai ser o melhor, inclusive o melhor do céu, essa ideia diabólica, ela tem que ser repreendida em nome de Jesus. O que eu estava fazendo nessa hora? Eu estava dando um recado para aquele demônio, que eu tinha percebido que ele estava aqui, que eu sabia, mas que eu não ia parar de gravar. E quando eu falei isso, essa ideia diabólica precisa ser repreendida em nome de Jesus. Aquela presença maligna foi embora. Continuei a gravar. Terminei. Quando eu termino a gravação, assim que eu terminei, apertei o botão aqui para parar, né, a opção, né, na tela, volta aquela presença maligna. Como eu tinha acabado de gravar, não parei a gravação, então eu entrei em guerra, expulsando aquele demônio que o Senhor permitiu que entrasse aqui, e para me mostrar mais uma vez que a batalha espiritual ela é real. E isso foi uma situação, tá? Dentre tantas outras que acontecem. E a batalha é real contra as trevas. Não se engane. E não é porque você faz a obra ou porque você está pretendendo fazer ou foi chamado para fazer. Todo cristão está em guerra. É isso que nós precisamos entender. Mas em Cristo nós vencemos as trevas. Tem vários outros textos, mas não é o foco da nossa reflexão. Eu aconselho que você acompanhe lá, aqui na playlist aqui do canal, na playlist, se não me engano, Formando Discipuladores. Eu tenho ali quatro ensinos sobre batalha espiritual. Assiste, recomendo. Que tem um detalhamento melhor ali, tá? Em Cristo nós vencemos o mundo, em Cristo nós vencemos as trevas, e em Cristo nós vencemos a carne. Gálatas 5, 16 a 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ou fé, mansidão, temperança, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se a carne, o mundo e as trevas são nossos inimigos, não são as pessoas. Seus inimigos não são seus familiares, não são seus parentes, não são seus vizinhos, não são seus colegas de trabalho,
não são não é o seu chefe, o seu patrão, não são os funcionários, colaboradores da sua empresa, não são os irmãos em Cristo, não é o seu pastor, tá? Nem aqueles que nos perseguem na nossa fé, nem aqueles que, porventura, aprisionam, torturam e martirizam os cristãos. Eles não são os nossos inimigos. Precisamos entender isso, tá? Mas em Cristo nós estamos seguros e podemos vencer o mundo, a carne e as trevas. Agora, como estar preparado para a guerra? Se Deus permitiu que aquelas nações estivessem ali para que o povo que não conhecia a guerra fosse treinado para o combate, para mim não é à toa que os 3 primeiros juízes eles trazem 3 atitudes, três destaques, 3 maneiras que Deus agiu que nos apontam cada uma delas para 3 armas espirituais que toda a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver especial Efésios 6, tá? Famoso texto lá de Efésios 6, a partir do verso 10. Primeiro, com o poder do Espírito Santo. Versículos 9 e 10 de Juízes, capítulo 3. Olha o que o texto diz. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Deus nos capacita com o poder do Espírito Santo para que nós possamos vencer a carne, o mundo e as trevas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Segunda, meio que eu vejo aqui, que Deus utilizou como exemplo para nós, lembrando que o Novo Testamento foi escrito para exemplo para nós, para ensino, toda a palavra, toda a escritura, a referência que Paulo faz a Timóteo, a escritura, o que Timóteo tinha como escritura registrada ali no cânon oficial, que é o nosso Antigo Testamento, ela é divinamente inspirada, lembra? A partir do versículo 12, nós vimos que a estratégia utilizada foi a espada de 2 gumes, tipificando para nós aqui a palavra de Deus. Porém, versículo 12, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Esse detalhe de ser canhoto é importante, porque a maioria era destra e não canhoto, tá? E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado,
e cingiu-a por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. Ele, canhoto, preparou uma espada de 2 fios, tá? 2 gumes, e colocou por debaixo da sua roupa na sua perna direita, ok? Na sua perna direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E aí, eu já vou comentar sobre esse termo Deus aqui. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. Em outros textos aqui na palavra também, cobrir os pés significa estar fazendo suas necessidades. Número 2. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria. Lembra do exemplo de Saul na caverna, cobrindo os pés também, aquele encontro com Davi, e Davi não feriu, não o matou? Mesma expressão. Esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram. E eis ali seu senhor, estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Com Otiniel, ele recebeu do Espírito Santo. Com Eude, foi a estratégia que ele usou, sendo canhoto, sacando da arma que estava na sua coxa direita. Por quê? Era esperado o ataque com a mão direita. Então, como a mão direita ele não fez nada, o rei Eglon não esperava que ele fosse com a mão esquerda tomar da arma do lado direito. Não esperava que fosse uma arma. Ok? Quando Eglon ouviu que havia uma mensagem secreta, especificamente uma palavra de Deus, igual eu falei no versículo 20 de Juízes 3, o contexto nos mostra que ele respeitosamente se levantou. Por quê? Lembra que o texto fala aqui, ó, ele levantou-se da cadeira. Por que ele se levantou? Porque ele era idólatra. Lembra que passou pelas imagens, né? O texto aqui fala, eu li, de que Eude passa pelas imagens. Esse termo em hebraico, que aqui é traduzido como Deus, ele poderia significar também a palavra de deuses. Quando fala palavra de Deus, poderia também significar palavra de deuses. Então, como ele era idólatra, quando Eude fala isso para ele, ele pode ter entendido
que era a palavra de alguma das entidades que ele adorava. Você está entendendo? E aí ele respeitosamente levantou. Então, ao tirar aquela arma, a espada de 2 fios, de 2 gumes, da coxa direita com a mão esquerda, por ser canhoto, Eude surpreendeu Eglon, que não esperava ser atacado daquela maneira e, por isso, não teve nem tempo de reagir. E pensando numa lâmina de 2 gumes, penetrando profundamente no ventre, a ponto de eliminar o excremento, nos lembra a espada de 2 gumes, que penetra no mais íntimo de nosso ser, nos revelando o que em nós precisa ser eliminado. Hebreus 4, 9 a 13. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, é capaz de dividir a parte imaterial nossa, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então eu vejo tipificado aqui com Eude, nessa estratégia da espada de 2 gumes, a palavra de Deus. Viva e eficaz. A espada do Espírito, como Efésios 6 nos mostra. Terceira atitude. Eu vejo no terceiro juiz aqui na sequência, Sangar. A simplicidade das atitudes. Com Otiniel, o poder do Espírito. Com Eude, a estratégia da espada de 2 gumes, tipificando a palavra. E ele fala, palavra de Deus. Com Sangar, a simplicidade da atitude. Olha o que o texto diz. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Com Sangar foi a simplicidade de um homem e de algo que foi usado como um instrumento. E eu me lembro da simplicidade das nossas atitudes em simplesmente obedecermos à palavra como aquilo que é uma ferramenta que Deus usa para nós vencermos a nossa carne, vencermos o mundo e vencermos as trevas. Efésios 6, concluindo, versículos 10 e 11, quando o texto começa assim: no demais, irmãos meus, eu vejo que Paulo lhe havia acabado de trazer uma instrução para os irmãos de Éfeso. Qual a instrução? Dos versículos 1 do capítulo 4 ao versículo 9 do capítulo 6, eu vejo instruções de atitudes. Atitudes da vida de santidade, no trato dos irmãos, no cuidado da família, e aí especificando os papéis, no relacionamento profissional, de trabalho. Eu vejo tudo ali sendo especificado. Para aí no versículo 10 ele fala no demais. Então, eu vejo as atitudes aqui simbolizadas, as simples atitudes do cotidiano. Não adianta querer vencer guerra se você não se comporta como um servo de Deus. Não tem como vencer guerra se você não age como um cristão deveria agir com o seu familiar. Você gritando, esperneando, achando que ele é seu inimigo, quando não é. Quando a atitude deveria ser a que a Bíblia nos ensina. Quando você, independente de onde você esteja, na escola,
na vizinhança, no trabalho, na igreja, você pensa que as pessoas são suas inimigas e as suas atitudes são atitudes não de um servo de Deus, tem como vencer a guerra? Não. Não tem. Depois o texto continua. Fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é o verbo, é a palavra de Deus. E depois o texto continua. E na força do seu poder. O poder do Espírito Santo em nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Poder do Espírito Santo, a santa e poderosa palavra de Deus e as atitudes simples que todo servo de Deus precisa tomar. Eu vejo isso exemplificado nesses 3 primeiros livramentos, nesses 3 primeiros juízes aqui, nessas atitudes com Otiniel, com Eude e com Sangar, em Juízes no capítulo 3. Por quê? Deus lhe disse, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Você e eu, com as lutas, as adversidades, com a batalha contra a nossa carne, contra o mundo e contra as trevas, Deus está nos preparando para a guerra. Seja forte, valente. Saiba que o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos para a guerra. Como li com você Salmo 144, versos iniciais, quero ler mais uma vez. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu, e meu libertador és tu, escudo meu, em quem confio e que me sujeita o meu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.